E é o último dia de carnaval, mas mesmo assim os ministros do STF estão trabalhando e condenando muita gente. Os caras não perdem tempo, afinal de contas tem uma penca de gente para ser julgada e condenada. Eu estou falando, evidentemente, das mais de 1.300 pessoas que foram presas, estão processadas e agora estão na fase de julgamento em função dos atos terroristas daí de baderna do 8 de janeiro de 2023. E agora a gente sabe muito bem que isso tudo fazia parte de uma grande conspiração, de um plano golpista, encabeçado, pelo que tudo indica, pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e seus principais colaboradores, dentre eles General Heleno, Braga Neto, coronéis e gente desse tipo. Aliás, o coronel que foi preso agora, que estava nos Estados Unidos, a missão dele era monitorar o ministro Alexandre de Moraes, o que ele fez até recentemente que eu digo, até o finalzinho do ano passado, para culminar com o 8 de janeiro, justamente, e para prender o Alexandre de Moraes, prender o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, e também prender o ministro Gilmar Mendes. Tá? Por que não prender os outros ministros, eu não sei, mas pelo menos esses ministros, esses dois do STF, e o presidente também do Senado, seriam presos, né, nesse movimento golpista. Tá? Então esse movimento golpista fracassou em 2022, eles queriam melar as eleições, vocês já viram vários vídeos que nós publicamos e está sendo publicado aí em todos os veículos de comunicação. E também, como eles não conseguiram isso, eles tentaram, lembra? Dois atos no final de dezembro do ano passado. Um foi uma tentativa de invasão da Polícia Federal em Brasília, que a polícia do Distrito Federal não fez absolutamente nada, e o outro foi uma tentativa de se explodir uma bomba, um atentado terrorista. Os dois terroristas, acho que tinham três, o terceiro já está preso, estava foragido no Paraguai, iam explodir um caminhão de combustíveis em pleno aeroporto de Brasília e mataria milhares e milhares de pessoas. E aí então haveria uma decretação da GLO e finalmente um golpe de Estado liderado então pelo Bolsonaro. Afinal de contas ele estava na vigência do governo dele. Então ele tentou duas vezes, né? Ele tentou antes das eleições dizer que não havia lisura e aí instituir uma GLO em Brasília e fazer tudo isso e virar um ditador. Depois, em dezembro, que aí fracassou essa história toda da explosão, lá o atentado terrorista que seria no aeroporto, mataria milhares de pessoas. E finalmente 8 de janeiro. Tá? E 8 de janeiro, evidentemente, todos nós sabemos tudo o que aconteceu, né? Depredação no Palácio do Planalto, depredação do STF, depredação na Câmara dos Deputados e também depredação também no Senado Federal. Tá? E agora aqui vocês veem no Brasil 247, Moraes, ministro Alexandre de Moraes, evidentemente, vota por condenar casal que participou do 8 de janeiro a 17 anos de prisão. Eu sei, você deve estar dizendo assim, poxa, mas por que ficar repetindo, né, tantos esses vídeos? Afinal de contas, tem gente pra dedéu que já está condenada e já estão cumprindo entre 17 e 12 anos, todos eles estão pegando nessa faixa aí, quando os crimes a eles imputados envolvem especialmente a depredação do patrimônio público e a apologia ao golpe de Estado. Beleza? Mas vamos ler aqui e vocês vão entender por que eu estou fazendo esse vídeo, que seria mais um vídeo de mais gente presa. As acusações contra eles incluem a participação na invasão do Senado Federal e pedidos por intervenção militar. Beleza? Vocês veem agora as duas pessoas, eu vou mostrar para vocês, vocês já viram, é um casal, vida destruída, tá? 17 anos cada um. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, emitiu seu voto. Quando ele emitiu o voto dele, é o relator do processo, a maioria dos ministros, à exceção do André Mendonça e à exceção do Cássio Caco Nunes, que são os ministros indicados pelo Bolsonaro, vão ser as únicas vozes divergentes, vão dizer, não, eles não estavam fazendo nada, eles estavam lá passeando, tá? Mas todos os outros ministros vão condenar mesmo e vai dar 17 anos. O ministro Alexandre de Moraes, repetindo, o Supremo Tribunal Federal emitiu seu voto para condenar 15, esses dois, mais 13, 15 réus ligados aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, atos democráticos e terrorismo. Mas por que eu digo atos democráticos, antidemocráticos e terroristas, aliás? Gente, porque a lei de incluir esse crime como crime de terrorismo foi aprovada, a modificação, no próprio governo do Bolsonaro, que queria criminalizar as esquerdas.
Se as esquerdas fizessem uma baderna dessa, eles queriam criminalizar a esquerda. Então, o parlamento, lá do Lira e também do Senado, mudou a lei, tá? Para isso ser considerado crime de terrorismo. Vocês perceberam a lógica deles? Só que isso acabou se voltando contra eles, tá? Porque foram eles os terroristas, tá? Antes da mudança feita no governo Bolsonaro, essa gente não seria incluída no caso de terrorismo. E crimes envolvendo terrorismo são julgados aonde mesmo? No STF, tá? Beleza? É por isso que esse processo está lá, gente, tá? Porque esses caras todos estão enquadrados na tentativa de destruição da democracia, que é um crime previsto nessa mesma lei modificada, lei de terrorismo, tá? Abolição violenta ao Estado de Direito. Isso quem julga é o STF. Vocês vão entender porque eu estou falando isso, porque o casal aqui apelou para isso, tá? 15 réus ligados, então, aos atos antidemocráticos do Rio de Janeiro. As penas variam de 14 a 17 anos de prisão, como eu sempre digo, às vezes acontece que seja 12, com regime inicial de cumprimento fechado. É claro, você sabe muito bem que acima de 8 anos é regime fechado. No caso dessa gente, a progressão de pena, ou seja, o cara poder sair para estudar, o cara poder fazer isso ou aquilo, trabalhar e voltar para a cadeia, não pode. Não esse tipo de crime. Foi negado por Daniel Silveira. E se pudesse, com um sexto da pena, ou seja, se você dividir 17 por 6, tá, dá em torno de uns 3 anos, ou até menos, essas pessoas poderiam fazer isso, tá? Sair para trabalhar e voltar para a cadeia e tal, sair para estudar e voltar para a cadeia. Não, isso aqui não pode. Olha onde essa gente se meteu. Tá? Os réus estão sendo processados por diversas acusações, incluindo, como eu disse, abolição violenta ao Estado de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio público, tombado e associação criminosa armada. Tudo isso dentro dessa mesma lei. Tá? E aí essa lei é julgada no âmbito do STF. Dentre os réus condenados pelo voto do Moraes, está então o tal casal, o casal de Vitória da Conquista, Bahia, composto por Alessandra Faria Rondon, tá? E Joelton Guzmão de Oliveira, cada um sentenciado a 17 anos de prisão, os dois, tá? 17 e 17, vão ficar lá ao mesmo tempo, mas separados, né? Evidentemente, né? Cada um no seu presídio feminino e masculino. E as acusações são essas, tá? Beleza? Mas eu vou especificamente no caso dele. As acusações são, né? Proferiu ofensas a senadores do seu estado de origem, isso dentro do Senado Federal, e clamou por intervenção militar, segundo a reportagem do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo não é isento, tá? Quando ele escreve essas coisas. Será que foi só isso? Então tem que dar um desconto, eu precisaria ler o processo, mas vamos supor que seja só isso, tá? De acordo com o relatório da Polícia Federal anexado ao processo, a Alessandra mantinha o seu celular conteúdo de cunho golpista e conspiratório, além de vídeo que incitava a intervenção militar e questionavam a lisura do processo eleitoral. Em sua defesa, a réia argumentou que estava no plenário do Senado por razões religiosas, negando qualquer tentativa de golpe. E o outro foi mais ou menos no mesmo esquema, e eles estavam tentando pedir a mesma coisa que o Bolsonaro. O nosso processo tinha que ir lá para a primeira instância. É igual o Bolsonaro falando agora. Esse tipo de crime é no Senado Federal. Mas, gente, prestando atenção no que eu falei, ela tinha no celular documentos de cunho golpista e conspiratório, além de vídeos que citavam a intervenção militar e questionavam a lisura do processo eleitoral. O que o Bolsonaro, lá na reunião dele, fez no dia 5 de julho de 2022? Exatamente isso. Além do mais, ele acabou de fazer agora, recentemente, há menos de 10 dias, uma live lá com um português de extrema-direita, lá em um blogueiro, onde ele voltou a atacar a democracia, o TSE, o STF, dizendo que eles conspiraram para tirar ele. Por que ele está solto? Essa gente está presa. É só a raia miúda que vai para trás das grades e é condenado rapidinho? Por que o Bolsonaro não? Esses crimes todos que a eles foram imputados ali como prova, está mais que provado que o Bolsonaro cometeu, está mais que provado agora que o Braga Neto cometeu, está mais que provado agora que o Heleno cometeu, está mais que provado agora que os presos agora, os 4, cometeram. Por que esses caras não estão presos? Todos aqueles ali, da raia miúda, do povão, estão presos lá uma porrada de tempo, e essa gente toda estava solta. E o Bolsonaro continua solto e preparando a ruaça. Que é isso? 2 Brasis? Gente, tira o tubo.